Boa noite. Planejamento no transporte coletivo é o tema do Conversas Cruzadas de hoje. Os convidados que participam conosco dessa rodada de discussões são o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, o CETUF, Valdir Gomes da Silva. O coordenador da campanha Licitação Limpa no Transporte, Lucas de Oliveira. O diretor da União Florianopolitana das Entidades Comunitárias e representante da Associação dos Moradores do Abraão, na UFECO, Marcos Pinar. E também o secretário de Transporte de Florianópolis, João Batista Nunes. Distribuição dos ônibus e de horários para as empresas. A licitação pode corrigir isso, Lucas? Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que esse tipo de otimização da frota pode, deve e vai acontecer inevitavelmente na história do sistema de transporte. Isso é uma coisa que é natural. O que não é natural é a gente discutir transporte só quando surge um problema pontual, pequeno, micro, né, econômico do processo, e que a gente não consegue ver que o problema é macro. Que a gente não consegue avançar para um processo que regule por inteiro o sistema. E eu acho que é aí que a licitação tem a ver, sim, com o problema de uma linha que sai de circulação do transporte, né? E eu acho que é um problema de envolvimento na discussão da população, porque a própria população pode chegar à conclusão de que determinada linha realmente é melhor que se tire ela da grade de horários, já que ela não está sendo bem utilizada e, de alguma forma, está aumentando a tarifa de ônibus, né? Pode ser feita uma discussão disso. O princípio não é esse, o problema não é esse. O problema é você não ter uma regulamentação organizada de forma tal que permita você ter um sistema de transporte que visualize 20, 30, 40 anos, que tenha um planejamento estratégico, né, desse sistema. Eu acho que é isso que acaba fazendo com que o assunto transporte venha à tona quando aumenta 8 centavos. Quando aumenta 5 centavos, quando tira uma linha, quando surge um problema pontual que cria uma revolta, mas logo a demanda se educa em relação a isso. A gente pode ter o pior sistema de transporte do país, a população vai se adequar. Mas não é por isso, tá? Porque a gente deve buscar o melhor sistema de transporte do mundo, não só do país. Então, acho que essas discussões valem a pena se for para olhar do ponto de vista macro. E só para concluir essa primeira intervenção, eu gostaria de dizer o seguinte: se está tendo a otimização desses ônibus, cabe perguntar, vai ser repassado isso para a tarifa? Vai haver redução do preço da tarifa de ônibus se está tendo uma otimização dos equipamentos utilizados? Essa que é a questão que cabe, de fato, para a sociedade. E, por fim, que eu acho que precisa ser estruturante, né, é a gente perceber que existem esses pontos ociosos na mesma medida em que existem os pontos super conflitantes, porque o horário da escola, do setor público, do comércio, todos funcionam ao mesmo tempo. E enquanto funcionar dessa maneira, vamos todos nos encontrar no trânsito, e ainda bem que tem pretinho básico, que faz a gente, né, levar ainda com tranquilidade o trânsito, né? Mas a hora que não tem solução mais, aí a gente vai fazer um túnel, a gente vai aterrar, a gente vai fazer uma ponte, né? Mas são soluções que nos pressionam, são agressivas essas soluções, porque são violentas contra nós. Pode ter certeza, todas as mudanças que foram feitas em grandes escalas estruturais na cidade foram produtos de um grande conflito, né? E nós estamos vivendo esse momento. E a licitação é a oportunidade da gente conseguir fazer esse debate com a sociedade, encontrar soluções que sejam exemplares para o mundo, mas para fazer isso aí precisa ter coragem. Como que Florianópolis está se vislumbrando hoje para o país e para o mundo, né? Uma cidade do turismo, a cidade da tecnologia, né? Tem, evidentemente, um planejamento estratégico para a cidade que, mal ou bem, está sendo cumprido e está sendo beneficiando a nossa sociedade. Agora, o transporte, ele não pode ficar refém de uma discussão tão pequena de quem é o conselho. Aí eu tenho que lembrar o Voltaire, né, que dizia que quando você tem um problema que você não quer resolver, você cria um conselho, né, porque daí a coisa não funciona mesmo. E entra na parte das dificuldades de solução do transporte justamente o fato de depender muito da liderança de pessoas.
Depende muito da vontade de um prefeito, ou da vontade de um secretário, ou da vontade de alguém fazer. Porque é o papel que a liderança exerce nesse processo. E isso só vai deixar de acontecer a partir do momento que houver um fortalecimento da tecnologia de informação junto à população. Que a população puder participar de fato das discussões que envolvem o transporte e tomando decisão, né? Eu faço um desafio aqui, público, a que as companhias de comunicação, empresa de rádio, TV, jornais, o poder público, as entidades comunitárias, as empresas se reúnam num grande pacto social para discutir um novo projeto de licitação. Porque essa licitação ela tem que ser uma licitação limpa. Ela não pode ser uma licitação viciada, como a gente vê muito por aí. Ela tem que acontecer de uma maneira transparente. E é envolvendo a população que vai se ter uma solução. Porque os problemas de Florianópolis são problemas complicados, são problemas que tecnicamente envolvem dificuldades, mas, sinceramente, uma vez vencidos os problemas técnicos, os problemas financeiros é uma questão da ciência de marketing, entendeu? Florianópolis tem que conseguir irrigar, e é isso que o sistema viário faz, é irrigar o organismo social, porque é isso que permite o benefício da tecnologia, do turismo. Então, há que se ter uma visão de futuro macro da cidade em que você consiga perceber que um transporte público, tecnológico, avançado, com múltiplas soluções e múltiplos modais, é necessário para o turismo, é necessário para a tecnologia, é necessário para o desenvolvimento econômico da cidade. E se ele não é viável financeiramente, nós temos que discutir como que ele vai se tornar viável, porque o turismo vai lucrar com isso, a tecnologia vai lucrar com isso, e como que se faz para inverter isso no transporte? É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. As soluções estão aí no mundo, a gente não precisa ser genial, basta a gente copiar algumas coisas que deram certo em alguns lugares. Então, agora, se a gente fica numa discussão, né, do preço da tarifa de ônibus, da linha que achar que a solução vai ser, por exemplo, a gente construir pequenas soluções paliativas, não vai resolver. As pessoas, elas não vão esperar essa discussão, as pessoas vão comprar motos, as pessoas vão comprar carros, as pessoas vão correr atrás da mobilidade, porque é essa a discussão. Agora, Florianópolis, o sujeito não pode nem andar. Andar é perigoso em Florianópolis, porque você não tem passeio público, você não pode caminhar, né? Então, a mobilidade urbana hoje é indiscutível. Quem tem um carro tem mais mobilidade urbana.